Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí: A obediência a Deus te levará ao caminho da vitória. Simples assim, tá? Muitas vezes nós queremos aí alcançar algo de Deus, estamos pedindo ao Senhor para que Ele abra as portas, para que Ele nos dê sabedoria, mas muitas vezes nós queremos tomar partido e fazer da maneira que nós queremos. E muitas vezes o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Eu vivi isso em minha vida, né? Quantas vezes Deus falava para mim, vai por esse caminho, e eu estava indo por esse caminho e achava que aquele caminho estava difícil, estava demorando, então eu pegava e fazia o que? Não, vou por esse atalho aqui, vou por aqui, ou algumas vezes quis ajudar Deus. Deus falava, olha, é para fazer dessa forma. E aí eu ia fazendo daquela forma, não via resultado. Não, Deus, acho melhor eu fazer assim, né? Às vezes nessa maneira de querer ajudar Deus, e aí o que acontece? Quebramos a cara. Então, por isso é importante que você tenha seus sonhos, tenha seus planejamentos, e não fique parado, que você tem que fazer a sua parte, como eu tenho dito aí em vários vídeos, né? Isso daí está na palavra do Senhor. O nosso Deus, ele só faz o impossível, e o possível é nós que fazemos. Então, temos que tomar atitude, temos que caminhar, mas sempre na direção de Deus. Então, como que a gente vai conseguir entender que essa é a vontade de Deus ou que não é a vontade de Deus? Você vai orar, vai apresentar ao Senhor aquilo que você está desejando fazer e Deus vai te dar direção. O Espírito Santo vai falar com você. Só que para isso você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Você precisa procurar intimidade com Deus. E como nós fazemos isso? Tendo um relacionamento íntimo com Deus. Como? Através do quê? Através da oração, através do jejum, através de ler a sua palavra, através de ouvir palavra, através de louvar ao Senhor, de ouvir louvores. Então você vai se chegando a Deus. O que a palavra diz? Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então, conforme você chega a Deus, Ele chega a vós. Conforme você entrega a sua vida nas mãos dEle, Ele tem autoridade para começar a trabalhar na sua vida. O Espírito Santo, Jesus, ele não é como Satanás. Satanás, ele é assim, ele vê uma brecha, entra e destrói. É dessa forma, ele fica no seu derredor, procurando alguém que possa tragar, como diz a palavra, na verdade, fazendo o quê? Procurando uma brecha. Nós sempre damos brecha, porque nós somos errantes, nós somos pecadores, não é verdade? Então, sempre está atento a isso também. Então, quando Satanás vê uma brecha, ele entra e destrói. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, já é diferente. Quando ele entra, quando eu o convido. Quando ele entra, quando eu abro a porta do meu coração, quando eu falo, Senhor, entra na minha vida. Minha vida está nas tuas mãos. Eu permito que o Senhor me conduza, porque eu quero te servir com a minha vida. Eu quero te agradar com as minhas atitudes. E aí o Senhor começa a fazer um trabalhar na sua vida, porque você permitiu que ele entrasse. Então ele só entra quando ele é convidado, o Espírito Santo de Deus, tá? Por isso que a palavra está aí para nós, nos ensinando que nós devemos andar no caminho do Senhor, que nós devemos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque isso é algo espiritual. Quando eu falo, né, quando eu declaro, então no mundo espiritual já está declarado que quem cuida da sua vida é o Senhor Jesus. E Satanás tem que arredar o pé, porque a sua vida não está a Deus dará, não. A sua vida tem um Deus grande, o Deus supremo que cuida. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, a obediência nos levará ao caminho da vitória. Quando nós somos desobedientes, nós vamos viver a consequência desse ato. E hoje eu quero falar para você de duas mulheres que viveram aí num palácio, que viveram as mesmas situações, mas uma por desobediência perdeu a bênção e a outra que foi obediente alcançou a vitória da parte de Deus. Você já deve ter ouvido falar dela. Uma dessa mulher é Vasti, uma rainha, tá? Vasti viveu num palácio ali com toda a mordomia, era uma mulher formosa, como diz a palavra, era uma mulher importante na época, era uma rainha. Então ela vivia ali com todas as regalias. E um simples ato dela de desobediência fez ela perder o trono, tá? Então eu vou resumir um pouquinho essa história. Tá ali o rei Assuero dando um banquete com príncipes, né? Com homens importantes da época. E em determinado momento, ele tá ali, a palavra diz isso, que eles estão ali bebendo seus vinhos, que eles tinham muitas essas manias, né? Se alegrando. E aquele momento que ele tá alegre, ele manda chamar a rainha Vasti. Ele queria mostrar aquela mulher que era a rainha, a sua esposa. Diz que ela é uma mulher muito formosa. Homens têm dessas manias, né? Às vezes quer ali mostrar para os amigos, essa aqui é minha esposa, né? E aí foi isso que ele fez. Ele mandou chamá-la. E sabe o que aconteceu? Essa rainha tá lá também fazendo banquete com algumas mulheres. E quando um dos eunucos vai até ela chamá-la, ela disse que não vai. Ela simplesmente teve essa capacidade, sabe?
desobedecer o rei. Então, naquela época era assim, só entrava na presença do rei se o rei chamasse. E não era todo dia que a rainha estava na presença do rei. Se entrasse na presença do rei sem a ordem dele, poderia ela perder a vida. Isso era uma grande oportunidade, estar ali ao lado do rei perante aqueles homens, aquelas pessoas naquela festa. E ela disse, não, eu não vou. E isso, quando chegou aos ouvidos do rei, o rei ficou muito sem graça. Imagine só, você, o rei, né, com toda a autoridade, manda chamar a rainha Vasti. Aí vem alguém lá, imagina ele chegando tudo sem graça, ela disse que não vem. E ele ficou com aquela cara perante todo mundo. E aqueles homens que estavam ao lado dele, que também auxiliavam, falou para ele assim, olha só, o certo é você tirar ela. O certo é você tirar a Vasti do trono de rainha. Isso vai ficar muito mal para você. As outras mulheres vão ver o que a rainha Vasti fez e vão passar a não obedecer mais aos seus maridos, né? Vai virar um caos. E fora que você está envergonhado diante de todo mundo. Então você tem que tomar uma atitude que mostra aí o seu poder. E foi isso que ele fez. Estou falando conforme as minhas palavras, tá? Para resumir o que está na Bíblia. Mas é isso que aconteceu. Simplesmente ele pega e dá uma ordem, então, que busquem mulheres ali na redondeza, mulheres jovens, virgens e formosas, a qual ele haveria de escolher uma para ficar no lugar da rainha Vasti. Então nós vamos ver aí uma mulher, né, desobediente, uma mulher que perdeu seu trono, perdeu todas as regalias de uma rainha por ser idiota, por ser tola, tá? Então, diante de tudo isso, foi escolhida uma moça que se chamava Radassa, tá? Radassa é uma moça jovem, uma moça maravilhosa, uma moça temente a Deus, uma mulher linda, e ela era órfã, tá? Os pais dela haviam morrido e quem cuidava dela era o primo, o Mardoqueu. E quando o Mardoqueu ficou sabendo disso, que estava tendo essa seletiva, né, para escolher uma rainha, logo ele indicou a Radassa e chegou até ela falando que ela ia ser escrita ali para passar por esse processo, para quem sabe ser uma rainha. Interessante que a Radassa, por ter essa vida, né, ela era pobre, ela era judia, tá? Ela era órfã. Então ela poderia ter uma autoestima lá embaixo, mas não. Ela era uma mulher que ali com aquela pouca idade, com toda a situação da vivência dela, uma mulher muito para frente. Então ela foi para lá. E ali ela ficou 12 meses sendo cuidada ali, aí fala com mirras e tudo mais, né? Com perfumes, para se apresentar diante do rei. E quando todas aquelas mulheres, a cada dia, uma foram se apresentando, chegou a vez de Radassa e o rei ficou encantado por ela. E ela passou a ser a rainha Esther, tá? Então ela toma ali aquele lugar do trono. E aí vem lá na frente, tem toda uma... Você tem que ler um pouquinho essa palavra, porque tem várias situações que acontecem. Tem uma situação que tem o tal do Amã. O Amã é um homem aí que está sempre do lado do rei, e ele passa a ficar com raiva de Mordecai, porque Mordecai não se prostra diante dele. Ele tem uma autoridade, então quando ele chegava ali naquele lugar, todo mundo se ajoelhava e Mordecai não se ajoelhava, porque Mordecai temia a Deus. E nós temos o aprendizado que nós só nos ajoelhamos e adoramos ao nosso Deus. Então Mordecai não aceitava essa situação de ficar se ajoelhando, se humilhando para Amã. E Amã ficou com muita raiva disso. E chegou um determinado momento que ele conseguiu convencer ao rei para matar todos os judeus, porque ele sabia que Mordecai era judeu. E Esther era judia também. E Mordecai tinha dado para ela um conselho de não falar para ninguém, né, que ela era judia, porque talvez ela poderia não ser aceita como uma rainha. Então isso ficou em oculto. E chega a determinado momento que vem essa sentença sobre o povo de Esther, né, os judeus. Então Mordecai tenta falar com Esther, que está lá no palácio, e chega esse momento que Esther vai atender, né, o pedido de Mordecai. Porque ela precisava com urgência entrar na presença do rei, porque esse decreto já estava assinado e todos os judeus seriam mortos, tá? Então nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, eu vou ler um pouquinho, que diz assim que Esther chega ali para conversar com Mordecai, para saber o que ela deveria fazer, mas Esther já tinha algum tempo que não chegava na presença do rei. Ela não podia chegar lá assim de qualquer forma, porque ela poderia morrer, ela corria risco de vida. Ela só podia chegar na presença do rei quando o rei a chamasse. Lembra que o rei chamou a rainha Vasti e a Vasti desobedeceu, não foi e perdeu seu trono? Então a rainha Esther tinha isso com ela, ela era muito obediente. Isso foi um dos fatores que chamou muita atenção também do rei Assuero. Então nesse momento vamos ler aqui Esther 14, o versículo 7 e alguns versículos, tá? Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo
aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito para que se publicasse em Susã, para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Vou agora para o versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então é isso, gente. Olha que coisa tremenda o que aconteceu aqui. Ester pediu para que ele jejuasse por ela e ela se colocou na frente. Ela teria que chegar diante do rei, mesmo correndo o risco de morrer. Mas olha que interessante, como essa mulher era obediente a Deus nesse momento. Ela pediu que eles jejuassem e orassem por ela. E ela fez o mesmo, confiando em quem? Que Deus estaria com ela, que Deus estaria na frente. E assim ela foi até esse homem, o Assuero. E quando ela chega diante do rei, o rei aponta o cetro para ela. E quando ela chega diante do rei, o rei a recebe, né? Ainda diz para ela assim: Rainha Ester, o que você quer? Se você me pedir a metade do reino, eu te darei. Então ali você vê que a obediência dela fez com que o povo dela fosse livre da morte. Nessa atitude que ela teve, ela conseguiu convidar o rei para um banquete e ali ela apresentou essa situação a qual eles estavam passando. E assim o rei fez com que essa lei, com que esse decreto não fosse executado. E o povo dela teve um livramento de morte. Então observamos aí 2 mulheres vivendo no mesmo lugar, no mesmo palácio, com a mesma vida. Uma teve uma atitude de desobediência que fez com que ela perdesse a bênção, perdesse o trono, perdesse todas as regalias de uma rainha. E a outra, que era obediente a Deus, recebeu a bênção de continuar do trono, de continuar tendo todas as regalias de uma rainha, ainda livrou o povo dela da morte. Isso é algo que nós podemos tirar para a nossa vida. Quando nós passamos por uma situação, né, a qual nós estamos vendo aí muito obstáculo, estamos vendo que tem uma dificuldade, uma certa resistência, às vezes até no mundo espiritual, nós temos que ter essa atitude. Orar, jejuar, colocar Deus na frente e ir, porque a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra toque o seu coração e naquilo que você está passando, talvez você esteja pedindo a Deus uma direção, uma resposta, essa é a resposta para você. Seja obediente ao Senhor, confia nele, coloque ele na frente, jejue, ore, peça a direção ao Senhor e vai, porque a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.